Bom dia a todos, bom dia a todas. Feliz de estar aqui nessa cidade de Itaí, região de Itapeva, Alvaré. Cumprimentar o Avelino Neto, presidente aqui da Câmara. Obrigado por nos receber aqui. Cumprimentar a Valéria, vereadora, o Marcelo Soares, o Daniel, que fez uso da palavra também. Cumprimentar a Meire Ferreira, de Arandu, o Ronaldo Soares, o José Carlos, representando o prefeito, a Ana Paula, vereadora de Avaré, o Quinoji, não sei se eu li corretamente, Quinoji Garcia, presidente da Câmara de Pratânia, e o Dair, também lá de Pratânia. Queria cumprimentar o pessoal do CIMEC, que está em todas as audiências públicas. Contem com a gente na luta de vocês, que fazem um trabalho maravilhoso para a população que mais precisa, que são os conciliadores e mediadores do Estado de São Paulo. Cumprimentar meu amigo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, deputado Gilmaci Santos, que tem conduzido essa comissão tão bem. E além de presidente da comissão, é o líder do governo. Quando vocês precisarem de dinheiro do Tarcísio, fala com o líder do governo, é ele que tem a caneta, né? E só para vocês terem uma ideia, o Gilmaci, junto com o Tarcísio, este ano está administrando 370 bilhões de orçamento do Estado de São Paulo. Essa audiência pública para discutir o orçamento de 2026, a previsão do orçamento de 2026, que veio na LDO, é 388 bilhões. E todo mundo sabe que sempre arrecada mais aquilo que é previsto. Então, o ano que vem, o Estado de São Paulo pode chegar a 400 bilhões o orçamento. Mas vou dar mais um detalhe para vocês. Tem a União, governo federal, que é o primeiro, o maior orçamento, que são trilhões, né? São Paulo é o segundo orçamento, que eu acabei de falar, vai chegar em 400 bilhões. O terceiro orçamento, vocês podem imaginar que seja Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que são os maiores estados. Não. O terceiro orçamento também é de São Paulo, é da capital de São Paulo. Então São Paulo tem o segundo e o terceiro maior orçamento do Brasil. É bastante dinheiro, né? E o objetivo dessa reunião, dessa audiência com vocês, é a gente discutir o orçamento, esse dinheiro. Como que você vai distribuir bem esse dinheiro? Por quê? Porque não tem dinheiro para tudo, é verdade. Mesmo uma quantidade de dinheiro como essa. Então, na hora de fazer a distribuição, os prefeitos, governadores, né, o presidente da República, tem que ter prioridade. Onde que a gente vai colocar o dinheiro e aonde mais precisa. Esse é o objetivo. O deputado Gilmaci colocou aqui, vocês ficaram contentes, né? Que foi determinado 150 mil reais para 4 municípios, que vai ajudar, né? Depois vocês têm as emendas parlamentares, que muitos deputados mandam para vocês, para todos os municípios, né? Todos não, para alguns municípios do estado de São Paulo, deputados federais também. Só que as emendas atendem pontualmente, né? É o prefeito, o vereador, a entidade que tem relação com um determinado deputado estadual, federal, com o secretário. Mas o estado de São Paulo tem 645 municípios. E aqueles municípios que não têm relação com os deputados, que não têm relação com o secretário de Estado, que não conseguem chegar perto do Estado, do governador, como que esses municípios são beneficiados? Por isso a importância de você distribuir o orçamento no orçamento do estado de São Paulo, porque daí todos os 645 municípios recebem o seu pedaço, o seu quinhãozinho. Então o orçamento é muito importante. Vocês aqui da cidade de Itaí, ou de Pratânia, ou de Anhandu,
né, o Avaré, a coisa mais importante, os vereadores que aprovam todo ano, é o orçamento da cidade de vocês. Assim como nós, deputados, o orçamento do Estado. E aí eu vou entrar no orçamento. Esses 372 bilhões, que vai passar de 380 deste ano. Primeiro problema, e aí pegar no pé do Tarcísio, que a gente precisa pegar no pé do Tarcísio. Por quê? Porque nós aprovamos o orçamento lá na Assembleia, ele sancionou, e agora ele é o responsável para executar o orçamento. O que acontece no orçamento do Estado de São Paulo hoje? Mês de agosto, terminando agosto. Tem 10 bilhões e 400 milhões contingenciado, congelado, dinheiro parado, não gasto. Então, não dá para entender por que ele está segurando esse dinheiro. Todas as audiências públicas, a gente roda esse estado de São Paulo, há uma reclamação generalizada dos prefeitos que não está sendo feito o repasse do dinheiro em todas as secretarias. Prefeito não gosta de falar muito no microfone, fica com medo, com receio de depois ser perseguido, né? De não mandar mais os recursos para eles. Mas a reclamação é generalizada. O Tarcísio não está soltando o dinheiro. Tarcísio, tem que abrir as torneiras, tem que mandar o dinheiro. Você fez uma atividade no Pacaembu, fez um jogo de futebol com os prefeitos, com certeza os prefeitos não reclamaram lá. Por quê? Porque tem medo de reclamar. Mas é uma verdade, você tem que liberar o dinheiro para todas as áreas. Todas as áreas. Ontem, lá na Assembleia Legislativa, quarta-feira, foi aprovado o MIT, Município de Interesse Turístico, nosso companheiro aqui falou, para 70 municípios. Todo mundo ficou contente, todo mundo foi lá e comemorou, né? Todo mundo na expectativa de receber mais dinheiro para esses municípios, que o turismo é muito importante. E eu falando com a Valéria, aqui nessa região também tem represa, tem águas, tem muita coisa bonita e muito potencial turístico para essa região. Vocês sabem como que está a Secretaria do Turismo hoje no estado de São Paulo, sob o comando do Tarcísio? Eu falei que tem 10 bilhões e 400 milhões congelados, né? Contingenciados. A Secretaria de Turismo, que cuida de tudo isso, nosso amigo que falou do turismo aqui tão bem, tem apenas 734 milhões para todo o estado de São Paulo, de um orçamento de 380 bilhões. Agora você sabe quanto que está congelado, contingenciado, da Secretaria do Turismo? 544 milhões. 74% da verba para o turismo do estado de São Paulo está congelado. Por que o Tarcísio está segurando esse dinheiro? E os municípios precisando de dinheiro para implementar, para fazer com que o turismo seja uma potencial em cada cidade, em cada região. Turismo gera emprego, gera renda, né? Gera desenvolvimento para os municípios, as regiões. Pois bem, 74% do pequeno orçamento do turismo está contingenciado. Então, está na hora de abrir as torneiras. Vamos em frente. E a gente está discutindo o orçamento do estado de São Paulo. Algumas áreas que a gente precisa ajustar, precisa colocar mais dinheiro. Que o Tarcísio, na cabeça dele, é privatizar e fazer grandes obras. E ele esquece dos municípios. Ele esquece daquelas secretarias que cuidam das famílias, do ser humano, das entidades que cuidam do pessoal com transtorno do aspecto autista. Ele não cuida das APAES, das entidades da sociedade civil, que cuida das pessoas com deficiências. E é só a gente olhar aqui no orçamento que não é prioridade do Tarcísio. Por exemplo, Secretaria do Desenvolvimento Social,
É a secretaria que cuida do ser humano, que tem as parcerias com as entidades, com as APAES, que cuida do leite que é distribuído, da cesta básica. Essa secretaria tem apenas 0,54% do orçamento, não chega a 1% do orçamento. Não é prioridade do governo Tarcísio, já não era dos tucanos, o Tarcísio continua com o mesmo tom, né? Então não vai ter dinheiro para as parcerias, para as entidades da sociedade civil, né, para o terceiro setor. Apenas 0,54%. Uma outra área que eu sempre falo, que é muito importante, principalmente no estado de São Paulo, Secretaria da Agricultura. Aí vocês vão falar, mas a Secretaria da Agricultura no estado de São Paulo, a agricultura, o agronegócio é pujante, exporta, é verdade, é muito grande e é bom, traz divisas para o Brasil. Agora a Secretaria da Agricultura do estado de São Paulo tem uma participação apenas de 0,28%, menos de 0,5%. E aí vocês sabem, por que a agricultura no estado de São Paulo é tão importante, é tão pujante? O agronegócio. E o agronegócio não precisa desse dinheiro aqui da secretaria. O agronegócio fala direto com o Banco Mundial, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. O agronegócio liga para o ministro da Agricultura, do governo federal, o dinheiro aparece na hora. Você sabe quem que precisa da Secretaria da Agricultura e não tem dinheiro? É o pequeno produtor, é aquele que produz o alimento, o hortifrutis, que produz o arroz, o feijão, que chega na mesa do trabalhador. É da agricultura familiar, é do assentado, do acampado. Esses não têm dinheiro, não tem na Secretaria da Agricultura do estado de São Paulo. Então quando vocês falam que o estado de São Paulo produz bastante, é o agronegócio. Agora o pequeno produtor que cuida do alimento do dia a dia, esse não tem dinheiro, não tem nem 0,5% do orçamento do estado de São Paulo. Então, essas audiências públicas é para a gente ouvir a população e a gente cobrar, lutar para ter uma divisão melhor do orçamento, principalmente nos lugares que mais precisa. O turismo eu já falei, né? Queria falar também do TEA, que todo mundo hoje tem um parente, tem um amigo, tem um vizinho, né, que tem o transtorno do aspecto autista. Por que que hoje florou isso? Porque hoje você tem o diagnóstico, né? Você consegue fazer. Antigamente isso ninguém sabia que a pessoa tinha o TEA. E o TEA no estado de São Paulo, nós precisamos de programas para cuidar dessas pessoas. Eu aprovei uma lei em 2019, Lei 12.764, 2019. Todos os deputados aprovaram, o Dória na época sancionou, só que desde 2019 não foi regulamentada. Então todas as leis do TEA, do transtorno do aspecto autivo, poderia ser atendido se fosse regulamentada essa lei. Então Tarcísio, regulamente essa lei, que é muito importante. Duas secretarias que eu falo muito, que também são secretarias esquecidas e são importantes. Secretaria da Mulher, no estado de São Paulo. O Dória criou a secretaria, nós concordamos, mas não colocou dinheiro. E o Tarcísio também não colocou dinheiro. E pelo menos a metade da Secretaria da Mulher, o dinheiro que tem, que já é pouco, também está congelado. Então para que tem a secretaria? Para cuidar de todas as necessidades que a mulher tem, principalmente na questão da proteção da mulher. Uma secretaria que também precisa colocar dinheiro, e é um absurdo, o orçamento no estado de São Paulo desse ano é 21.300.000, para todo o estado de São Paulo. É muito pouco dinheiro. É a secretaria para cuidar dos animais, cães e gatos, que cuida de castração, clínica, né? Que é muito importante. Só que essa secretaria também está com 43% do dinheiro contingenciado.
está dentro daqueles 10 bilhões. E assim por diante, outras secretarias importantes do meio ambiente também, que está na Secretaria de Infraestrutura e Logística, que foi colocado muito bem por nosso amigo, também contingenciado. Então, mais uma vez, Tarcísio, os prefeitos de todo o estado de São Paulo estão reclamando que na sua cabeça você pensa em obras grandes e não pensa nas obras e nos municípios, principalmente os 80% dos municípios menores que dependem da verba do estado de São Paulo, em todas as secretarias. Então libere esse dinheiro. E por último, eu queria falar, deputado Gilmaci, que já está me olhando aqui, que eu acho que o tempo passou, né, sobre o IANSP. O IANSP é o plano de saúde dos funcionários públicos do estado de São Paulo. É outro grande problema. O IANSP, vocês sabem, que além de cuidar do funcionário público, da família do funcionário público, ele tem as parcerias, ele tem o credenciamento de santas casas, né, das APAES, dos hospitais filantrópicos, tudo tem convênio com o IANSP. O que o governo do estado está fazendo? Isso não é só o Tarcísio, não. Veio do Rodrigo Garcia, veio do Dória, veio dos governos tucanos. O IANSP, o combinado era o valor que desconta no holerite do funcionário público, o governo do estado colocar no IANSP também, o mesmo valor. Aí tinha um montante para cuidar dos hospitais filantrópicos, dos hospitais dos servidores públicos, né? O que acontece? Tiraram o dinheiro, o estado não está repassando o dinheiro. Então desconta do funcionário, que é sagrado, desconta no holerite dele, e o estado não passa a sua parte. Só para vocês terem uma ideia, o absurdo disso e o montante, foi descontado dos funcionários 5 bilhões e 400 milhões. Nós estamos falando de um estado grande. 5 bilhões e 400 milhões. Vocês sabem quanto que o estado colocou no IANSP? Apenas 200 milhões. E o correto e o combinado era que seria igual. Então por isso que o Hospital do Servidor Público está com uma necessidade enorme. Muitas santas casas se descredenciando do IANSP, porque o repasse é muito pouco. Então a gente precisa discutir esses assuntos no orçamento do estado de São Paulo. Tudo isso que vocês falaram aqui, tudo isso que eu falei, todos os deputados recebem demandas. A gente vai sistematizar isso. A partir do dia 30 de setembro, quando chegar o orçamento do governo estadual, a gente vai transformar isso em emendas, vai ter um relator, e aí a briga lá na Assembleia Legislativa, a briga no bom sentido, é da gente tentar fazer justiça social na distribuição desse orçamento. Então cada um de vocês que tiver um deputado, tiver o deputado Enio Tato, tiver o deputado Gilmaci, ou outros deputados, tem que ligar para os deputados e falar: olha, na minha cidade está precisando colocar mais dinheiro na saúde, está precisando colocar mais dinheiro na assistência social, no turismo, né? No esporte, na cultura. Não falei aqui, mas tudo menos de 0,5%. Então é a hora de vocês falarem com o deputado que vem pedir voto na época da eleição, mas não é votar seco o projeto que o executivo manda para a gente. O parlamento, vocês vereadores da cidade de vocês, e nós deputados estaduais, nós estamos lá para discutir o orçamento e fazer ajustes. Não tem necessidade de baixar a cabeça e votar seco o que o executivo manda. Sabe por quê? Porque o executivo não faz isso que nós estamos fazendo. Ouvindo os vereadores, os prefeitos, a sociedade civil, os sindicatos, as entidades. O executivo faz o orçamento com os burocratas, os técnicos, sozinhos. Eles mexem com os números, não tem o calor humano. São pessoas inteligentes, mas eles não observam isso. Eles não correm o estado de São Paulo para conversar com cada cidadão. O cidadão que precisa fazer uma rua, precisa de uma UBS, precisa de uma praça esportiva, uma praça de lazer, precisa de uma acessibilidade, como o Daniel colocou aqui. Eles não ouvem isso. Eles analisam os números friamente. Nós não. A Assembleia Legislativa, através da Comissão de Finanças e Orçamento, vamos fazer 30 audiências públicas no estado de São Paulo. Para fazer o quê? Para ouvir a população como vocês estão ouvindo.
e tentar ajustar o orçamento. No mais, agradecer a todos, parabenizar pela participação de vocês, toda essa região, todos os municípios, e falar para vocês que a gente vai lutar lá na Assembleia Legislativa para tentar distribuir melhor o orçamento do Estado de São Paulo, que é grande, mas precisa ser mais bem distribuído, principalmente naquelas áreas das pessoas que são mais necessitadas. Um grande abraço, que Deus abençoe toda a região de vocês. Grande abraço, pessoal. Obrigado, deputado Wilno Tato.